Nós vamos ver. Existe uma sequência de 7 selos, depois uma sequência de 7 trombetas e depois uma sequência de 7 taças. E ambas, ou seja, todos esses 7, 7, 7, falam de eventos similares. Aí a pergunta é, são eventos que vão ocorrer em cadeia, primeiro as 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças, ou as 3 sessões de eventos são os mesmos? E se tudo que você aprendeu até agora estiver sido interpretado de maneira equivocada, será que as coisas estão acontecendo na ordem que deveria acontecer? Será que o que foi ensinado, entendido até agora, as coisas realmente estão acontecendo como deveriam acontecer? Nós temos profeticamente selos, trombetas, taças para serem manifestados ao mundo. E nesses últimos dias, o que está acontecendo? Aonde é que nós estamos? Em que ponto da profecia nós estamos vivendo? Será que já estamos vivendo esses eventos? Fique conosco aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês. Eventos que estão acontecendo agora e que é muito importante estarmos com a nossa atenção voltada para isso. Sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Rabin, estamos de volta aqui no nosso canal, Rabino Yosef Baru, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje aqui um vídeo muito especial, um vídeo que realmente requer a nossa atenção pelas coisas que estamos vivendo agora. É necessário parar tudo, parar o que está fazendo para colocar atenção nessas informações, pois são informações muito, muito importantes. Bom, antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero convidar você a deixar aqui o seu like. Você sabe que é muito importante quando nós, assim, criamos um vídeo, criamos um conteúdo, ter um like faz muita diferença e você tem feito diferença aqui no nosso canal. Então, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você acha, o que você entende de tudo que nós vamos abordar aqui hoje, pois o assunto de hoje é um assunto extremamente atual. Muita gente não está conseguindo entender o que está acontecendo, ou melhor, não tem entendido muito as escrituras no seu sentido profético, e agora, nesses últimos dias, se faz sim necessário ter a mente aberta para compreender as coisas que estão acontecendo. Então, queridos, nós vamos aqui no nosso material que preparamos para vocês, já sem perder tempo, vamos aqui acompanhando os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças do Apocalipse. Já começaram? Queridos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que estão registrados no livro do Apocalipse. Será que já começaram? Será que já estão acontecendo diante dos nossos olhos? A gente tem percebido no decorrer das semanas, esses meses, várias coisas que se encaixam no perfil da profecia bíblica. Olha, se a gente olhar um pouquinho para trás agora, a gente vai ver que houve terremotos de uma escala assim severa. Tivemos as guerras, nem se fala, as guerras permanecem até hoje e agora se intensificando. Dessa semana para cá, houve uma intensificação nessa guerra dos Estados Unidos e os países árabes envolvendo Israel e o Irã. Então, atenção aí, ali no Oriente Médio. Então, voltou agora, estavam com negociações, estavam ali com cessar-fogo, mas voltou agora com muita intensidade. Nós temos tido sinais nos céus. Olha a quantidade de informações e de manifestações
de UFOs, né? De OVNIs, objetos voadores não identificados, coisas anomalias voadoras, provocando fome, ou seja, conflitos regionais. Gente, tudo isso que nós estamos vivendo agora, talvez você não tenha percebido muito, porque talvez você more num país que seja um país mais democrático, um país livre, aonde você vive tranquilo. Tá? Já aqueles que vivem nos países que estão sendo mais afetados pelas consequências da guerra já estão sofrendo mais. Né? Talvez chegue para nós depois essas consequências, mas dentro de tudo isso que eu falei aqui, eu quero que você ponha a sua atenção aqui, porque esses eventos finais, eles estão registrados nas Escrituras, em especial nós vamos abordar aqui o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, onde nós temos alguns eventos muito importantes. Relato do livro falando sobre selos que serão abertos, onde trombetas serão tocadas e aonde taças ou bandejas serão derramadas com a ira de Deus sobre a humanidade. E cada um desses eventos sucessivos trarão consequências e muitas das vezes harmonizadas. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero convidar você a estar conosco aqui. Mais uma vez, não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante para que as pessoas possam compreender o que o texto bíblico está dizendo. Vamos conosco aqui, continuando do nosso shiur. Será que esses 7 selos, essas 7 trombetas, essas 7 taças já começaram a acontecer? Que está registrado ali no Apocalipse? Então vamos aqui comigo, vamos caminhar na vereda das Escrituras. Quando olhamos o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, vemos mensagens proféticas para esses Aharit Yamim, os últimos dias, que estamos vivendo agora, no quadro profético do livro da Revelação, que nos revela eventos de juízo sobre o mundo. Há uma sequência de eventos que ocorrerão por ocasião da abertura de 7 selos, e uma outra sequência de eventos por ocasião dos toques de 7 trombetas. E também, queridos, eventos relacionados ao derramar de 7 taças, eventos catastróficos de efeito global e de alto nível de destruição. E a pergunta é: como se darão esses eventos? São eventos separados ou sequenciais? Qual será o tempo entre um evento e outro? Você consegue perceber que os textos proféticos, claro, são enigmáticos. Nós nunca podemos estabelecer verdades absolutas, e vocês me conhecem, sabem que eu sempre tenho tratado aqui no nosso canal, e não somente aqui, mas nos nossos estudos, nas nossas sinagogas messiânicas, onde eu sempre gosto de tratar com possibilidades dentro do texto bíblico, mas nunca estabelecendo verdades absolutas, porque realmente, a não ser que Deus dê uma revelação direta, e mesmo assim tudo isso é meio tanto complexo, né? Porém, a gente sempre tem que trabalhar entendendo que o quadro profético ele é real, ele é possível, e dentro das possibilidades nós vamos tratar de compartilhar com os irmãos. Olhando para os textos proféticos, nós vamos ver, existe uma sequência de 7 selos, depois uma sequência de 7 trombetas, e depois uma sequência de 7 taças, e ambas, ou seja, todos esses 7, 7, 7, falam de eventos similares. Aí a pergunta é, são eventos que vão ocorrer em cadeia, primeiro as 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças, ou as 3 sessões de eventos são os mesmos? É isso que eu quero que você venha comigo aqui, você não pode perder esse shiur de hoje. E como vocês me conhecem, sabem que a gente sempre trata de trazer aqui realmente um shiur, realmente um estudo para que você possa conhecer. Não deixa de ter uma mensagem. Deus sempre está falando conosco através dos estudos, através do compartilhamento, e é por isso que eu sempre peço a você para compartilhar. Não deixe de compartilhar. Né? Então nós vemos aqui, olha, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse é o primeiro verso, esse é o primeiro selo aberto. Apocalipse 6, 1 e 2. Também temos Harishon Tekaba Shofar, ou seja, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Também registrado ali em Apocalipse 8, 6 e 7. E o outro texto, Shamati Kol, ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 1 e 2. Então vocês percebem as 3 sessões de 7 que vão ocorrer. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vamos observar os eventos. Eu quero chamar a sua atenção. Põe a sua atenção aqui. Vamos observar os eventos. Dê uma olhada agora com muita atenção. Nós temos os 7 selos aqui na margem esquerda, no meio nós temos as 7 trombetas e nós temos no final aqui as 7 taças. Eu procurei trazer para vocês como que esses eventos eles são sequenciais, ou seja, vai haver 7 selos abertos, depois 7 trombetas vão tocar, depois 7 taças, ou simultaneamente eles vão ocorrer. Ou seja, para que você possa compreender bem, eles vão acontecer separados e em sequência. Por exemplo, vai se abrir os 7 selos, aí só depois se toca as 7 trombetas, aí só depois se derrama as 7 taças, ou esses eventos vão ocorrer simultaneamente. Ou seja, abre-se o selo, toca-se a trombeta, derrama-se a taça. Compreendeu aqui qual seria a interpretação, a visão sobre esses eventos sequenciais? Continuamos. Então, ao olhar a nossa tabela que vocês estão vendo aqui, vocês vão perceber que o primeiro selo é aberto, mas não tem nenhuma relação com a primeira trombeta ou com a primeira taça. O segundo selo é aberto e também não tem nenhuma relação com a segunda trombeta ou com a segunda taça. Mas quando a gente chega no terceiro selo, né, que é o cavalo preto, né, onde é a fome que vem com a balança, veja que aqui nós temos a primeira trombeta como que sendo tocada e queima-se a parte das árvores e ervas. Também vemos que a primeira taça, ao ser derramada, há uma chaga maligna nos homens. E por que, você poderia me perguntar, Rabino, por que, Rabino, você está associando a primeira trombeta e a primeira taça ao terceiro selo? Ora, quando nós olhamos para o primeiro selo, cavalo branco, falsa paz, está tudo tranquilo. Não há efeitos no mundo contrários a essa falsa paz. Todos estão vivendo uma falsa paz. Mas quando o segundo selo é aberto, começa o mundo num conflito. Ou seja, o Cavaleiro Vermelho é a guerra. Então o mundo começa a se armar, o mundo começa a guerrear entre si. E só após as guerras começarem, começam as consequências da guerra. Logo, sucessivamente, vem o terceiro selo, que é o cavalo preto, onde vem a fome, a balança sobre o mundo. E é justamente olhando para a queimada da parte das árvores e as ervas, é que a gente consegue compreender que a comida, ela provém das plantações, ela provém das árvores, né? Ou seja, boa parte da comida, das ervas, dos legumes, das verduras, das frutas, né? E quando a gente olha que a fome, a falta de comida, a falta de proteína, a falta de nutrientes, trazem enfermidades. Então, tem total harmonia o terceiro selo
junto com a primeira trombeta e o evento da primeira taça. Vamos continuar para que você entenda o que a gente está trazendo aqui. Depois desses eventos, se abre o quarto selo. No quarto selo, o cavaleiro amarelo, a morte, como consequência da falsa paz, a guerra, a fome, a morte vem trazendo, né, o inferno junto com ela. E aí o mar é ferido, pois no quarto selo a segunda trombeta é tocada e a segunda taça é derramada. Então o mar seria ferido. Agora veja como a segunda trombeta se harmoniza bem com a segunda taça. O mar é ferido na segunda trombeta e na segunda taça o mar feito em sangue. Bom, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes daqui a pouco, mas eu quero que você olhe nessa tabela, nós vamos voltar nela depois, e veja como se harmonizam os eventos. Vai ter um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, enquanto as trombetas e as taças elas continuam. Então, dentro do que eu mostrei para vocês aqui nessa tabela, justamente a abertura do primeiro selo, a falsa paz, segundo selo, a guerra, terceiro selo, a fome, e o quarto selo, a morte, que nós vamos ver na sequência, olhando para o terceiro selo, o cavalo negro, como mencionamos anteriormente, a fome, né? É justamente quando se abre esse selo, segundo esse entendimento, tá, gente? Segundo essa interpretação, no momento em que o terceiro selo ele é aberto, que o cavalo negro vem, a fome, aí se toca a primeira trombeta. Se queima parte das árvores, das ervas verdes. E aí a primeira taça também é derramada, fazendo o quê? Uma chaga maligna nos homens. Então veja que há uma certa coerência nisso. Ou seja, a fome ela será proveniente da queima das árvores, das ervas, dos campos, aonde nascem o quê? As verduras, os legumes e os frutos. Né? Até mesmo muitos animais são mortos por causa dos incêndios, das queimadas. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo, sem nutrientes, sem vitaminas, o ar poluído, a chaga maligna nos homens, ou seja, provoca-se enfermidades. Bom, seguindo a sequência, nós temos o quarto selo, que é o cavalo amarelo, a morte, cujo inferno segue ela, né? Ou seja, vem seguindo ela. Então, o que estaria em sequência seria a segunda trombeta a ser tocada. E ali a gente vê que o mar é ferido com sangue. Quando você olha em harmonia com a segunda trombeta, a segunda taça, você vai ver que também lá está descrito que o mesmo evento acontece. A segunda trombeta, mar ferido, e a segunda taça, o mar feito em sangue. Ou seja, estamos falando de morte. Estamos falando de morte dos homens, morte dos mares, morte entre os animais. Ou seja, a vida perdendo diante da catástrofe, diante do caos. Seguindo esse entendimento, segue-se o quinto selo. É visto as almas dos santos, daqueles que estão debaixo do altar, lá no quarto céu, que é conhecido como Zevul. E se você quer conhecer um pouco sobre os céus, eu falei aqui num vídeo, você pode entrar aqui nesse link aqui, olha, sobre na casa de meu pai há muitas moradas, falando dos céus da Nova Jerusalém, aonde se mostra os palácios, e também falando sobre os céus, o que está no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu. Então, entra lá e aproveita, desfruta lá do conhecimento que a gente trouxe para vocês com detalhes, ok? Aqui eu estou trazendo apenas uma informação rápida, mas você pode ver com detalhes nos nossos estudos anteriores. Então, voltando, o quinto selo, né, as almas dos santos que são vistas ali debaixo do altar, no quarto céu, em Zevul, João, ele contempla esses mártires, esses que morreram, né, por amor à palavra de Deus, por guardar os mandamentos de Deus, a Torá, né, a lei de Deus, e também por manter o testemunho de Yeshua, né, por serem discípulos, seguidores de Yeshua. Então ali João vê essas almas ali no quinto selo, em harmonia, se toca a terceira trombeta. E o que acontece? É visto que os rios são feridos com sangue.
E quando você olha para a terceira taça, o mesmo evento também está relatado. Os rios são feitos em sangue. Gente, está falando do mesmo evento. Se a gente for entender que os rios vão ser transformados em sangue na terceira trombeta, aí quando for lançada a terceira taça, vai ser ferido de novo? Serão feridos duas vezes? Como nós vimos na segunda trombeta e na segunda taça, o mar ferido em sangue. Vai ser duas vezes ferido? Ou estamos falando do mesmo evento? Então é isso que eu quero que vocês pensem aqui comigo, meditem comigo. Novamente, olhando para aquela nossa tabela, você vê aqui a harmonia, depois você pode parar esse vídeo e olhar, né, a ordem como foi colocada, como se entende nessa interpretação que selos, trombetas e taças seriam simultaneamente executados. Abre-se o selo, toca-se a trombeta e derrama-se a taça. Nós vamos continuar aqui, porque quando você olha para algumas, parece que elas se desorganizam. Por exemplo, há um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, aonde se toca a quinta trombeta, derrama-se a quinta taça, toca-se a sexta trombeta e derrama-se a sexta taça. Então, só depois que se harmoniza tudo de novo. Sétimo selo aberto, sétima trombeta tocada e sétima taça derramada, todas acontecendo o mesmo evento. Vamos continuar aqui. Então, na sequência, vemos o sexto selo sendo aberto. E o que acontece no sexto selo? É dito que o Sol, a Lua e as estrelas são feridos. Veja, grande terremoto acontece, Sol e Lua e estrelas caem. Os céus se retiram, montes e ilhas são removidos. Vamos ver o que acontece então. Na sequência, a quarta trombeta é tocada. Novamente, nós vamos ver o mesmo evento. Sol e Lua e estrelas são feridos. E quando se derrama a quarta taça, nós vemos que o Sol abrasará os homens, ou seja, o Sol também vai ter um efeito sobre os homens. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Você percebeu que o selo está falando que Sol e Lua vão ser feridos? A trombeta é tocada ali, o Sol e Lua vão ser feridos. E quando a taça é derramada, Sol é ferido, ou seja, no caso, o Sol ele causa uma dor nos homens, como se ele chegasse ao seu ápice e depois ele fosse ferido. Ou seja, é um evento também astronômico. Se nós entendermos que isso aqui não tem sentido do que eu estou falando, tá? Vamos supor que o que eu estou dizendo não tenha sentido. Não, primeiro vai ser tocada a trombeta, vai ser abertos os selos, vão acontecer coisas. Depois, quando as trombetas forem tocadas, vão acontecer outras coisas. E quando depois as taças forem jogadas no mundo, vai acontecer outros eventos. Vocês percebem que então a gente tem um caos sendo repetido. A gente tem Sol sendo ferido com Lua e estrelas na abertura do sexto selo. Quando vem a quarta trombeta, Sol e Lua é ferido. Então, Sol e Lua e ferido são feridos 3 vezes? Ou a gente está vendo a mesma coisa acontecendo, mas com a abertura do selo, trombeta tocada e a taça sendo derramada. Então, Sol, Lua, estrelas caindo, sendo feridos. Ou seja, ponha sua atenção aqui. A grande probabilidade, grande possibilidade do que eu estou trazendo para vocês seja real. Então, o que nós vemos aqui na quinta trombeta, por que não um selo? Porque é como se tivesse um intervalo entre o sexto selo até o sétimo selo, surge a quinta trombeta, e quando a quinta trombeta é tocada, está escrito que uma estrela cai com a chave do abismo. Ou seja, a gente sabe que estrela também é uma referência a anjos. Alguma coisa vem dos céus, que João identifica como se fosse uma estrela caindo, e ela vem com a chave do abismo, ou seja, para abrir o abismo. Ou seja, simultaneamente, quando a gente vê a quinta trombeta tocada, vendo a quinta taça ser derramada, o trono da besta se torna tenebroso, ou seja, trevas. É como se ali na quinta trombeta fosse agora a permissão para o reino ali, o governo do anti-Mashiach
seja, da besta, se tornarem trevas. Provavelmente aqui seria a queda do dragão com seus anjos. Mas isso aqui é um outro momento, a gente vai tratar desse assunto. Então vocês percebem que quinta trombeta e quinta taça estão em plena harmonia. Logo depois, a gente vê a sexta trombeta. E o que acontece quando ela é tocada? Solta-se os anjos do rio Eufrates. Há um outro evento ali, o templo é medido, e as duas testemunhas recebem poder para testemunhar durante os últimos 3 anos e meio. Aqui seria literalmente o meio da chamada Grande Tribulação. 3 anos e meio agora finais. Então você percebe a sexta trombeta? Soltam-se os anjos do rio Eufrates. Olha o que acontece na sexta taça. O rio Eufrates se seca. Perceberam que está falando do mesmo evento? Ou seja, o rio Eufrates ele seca para que os reis do Oriente venham para a guerra. Ao mesmo tempo, quando ele seca, é como se ele se secasse e se abrisse para os 3 anjos saírem. Ou seja, tanto a trombeta, ela está falando dos anjos que estão presos sendo soltos no rio Eufrates, e a taça que ali está, ela também está falando do rio Eufrates, secando para a guerra, para facilitar o caminho dos reis do Oriente. Percebem que estão falando do mesmo evento, praticamente. Então, nós caminhamos agora para o fim, né? Para os eventos finais aqui. Então, nesse intervalo que eu falei para vocês aqui, quando se abre o sexto selo, né? Ali está em harmonia o sexto selo com a quarta trombeta e a quarta taça, o mesmo evento acontecendo lá, o Sol e Lua, que eu mostrei para vocês. Então, entre o sexto selo e o sétimo, veio o intervalo no qual acontece o toque da quinta trombeta e derramamento da quinta taça, que vai falar do trono da besta, sendo em trevas, estrela caindo lá dos céus com a chave do abismo. E a sexta trombeta é a sexta taça, ou seja, o rio Eufrates se secando, o templo medido e as duas testemunhas, e o rio Eufrates se secando. Então agora chega o evento final, onde o sétimo selo é aberto. Aí se toca a sétima trombeta, que é a última, e se derrama a sétima taça. Veja que quando se abre o sétimo selo, tem silêncio nos céus. 7 trombetas se preparam. Ou seja, aqui, justamente na abertura do sétimo selo, João viu o evento das 7 trombetas. Mas como é que nós fomos levados a entender? Que só começariam a tocar as 7 trombetas quando se abrisse o sétimo selo. Mas e se essa interpretação estiver errada? Também é visto aqui no sétimo selo, o anjo com incensário lança na terra e aí há trovões e relâmpagos. Olha para a sétima trombeta, júbilo nos céus. Então você vê no sétimo selo silêncio e logo depois júbilo. O Mishkan é visto e a arca também. Você vê que o anjo entra lá no sétimo selo e ele pega lá o incensário, ou seja, está falando de dentro do templo celestial. Aqui já é visto o próprio templo celestial, o Mishkan e a arca celestial. E olha o que acontece, mesma coisa do sétimo selo. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. Veja o derramar da sétima taça. Ela é derramada no ar. Uma voz sai do templo nos céus. Olha aí, mesma coisa que a gente viu na sétima trombeta e que a gente viu no sétimo selo. Está feito. E o que acontece? Os efeitos, trovões, vozes e grandes terremotos, saraiva. A mesma coisa da sétima trombeta e do sétimo selo. Na sequência que vimos aqui, sétimo selo é aberto. Trovões, relâmpagos, né? Silêncio nos céus, 7 trombetas se preparam. No caso, os 7 anjos com as 7 trombetas. Anjo com incensário lança fogo na terra, trovões e relâmpagos. Sétima trombeta. Nós vemos os mesmos eventos. Júbilo nos céus, Mishkan é visto, a arca, relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. E aqui eu quero enfatizar, primeiramente, os trovões e relâmpagos. Né? E quando a sétima taça é derramada, nós vemos o mesmo evento. Taça é lançada no ar, sai uma voz do templo nos céus, está feito. E aí, trovões, vozes, grandes terremotos e saraiva. Bom, veja que se harmoniza esses relâmpagos, terremotos e trovões no sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça. Mas não para aí, tem outras informações aqui. Também, no sétimo selo, há silêncio nos céus.
7 trombetas se preparam e o anjo com incensário lança fogo na terra. Na sétima trombeta, nós vemos o mesmo evento acontecer, né? Aqui, ou seja, no sétimo selo, os 7 anjos se preparam, ou seja, é visto, né, o anjo com incenso que está sendo oferecido a Deus para ser lançado na terra. Já a sétima trombeta, ao ser tocado, o Mishkan é visto. A arca, ou seja, o Mishkan é o tabernáculo celestial, né? E também é visto a arca celestial. Né? E quando a sétima taça é derramada, basicamente a gente vê quase o mesmo evento. Ou seja, uma voz sai do templo celestial, né? Está feito. Está feito o quê? Justamente a vinda de Yeshua, o retorno do rei, quando você vai ver o que está descrito ali no final da sétima trombeta. Então, queridos, quando nós olhamos para os eventos de selos, trombetas e taças, nós parece que estamos vendo os mesmos eventos acontecendo, né? Permaneça fiel, ele está chegando, aguarde, né? Essa é sempre a mensagem que eu quero deixar no final aqui sempre do nosso shiur, né? Para que todos possam ser despertados. Quando você olha para a sequência sucessiva de eventos, dos selos, das trombetas e das taças, você vê que os eventos se repetem. A grande questão é, vão acontecer separadamente? E se isso acontecer, então nós temos que anunciar ao mundo que se preparem, porque eventos serão repetidos, ou seja, vai haver Sol e Lua, estrelas caindo, Sol e Lua feridos 3 vezes. Vamos ter mar sendo ferido em sangue 2 vezes. Vamos ter rios feridos em sangue 2 vezes. Então você percebe que há coisas que vão se repetir se assim for entendido que os eventos são separados. Mas, como eu trouxe para vocês aqui, se os eventos são uma sequência de coisas, como a gente olha para as escrituras e vê que o Beit HaMikdash, o templo, o tabernáculo, quando se oferecia um sacrifício de animal, que a gente chama de corban, sempre se oferecia o corban, mais uma oferta de vegetal, que era farinha com azeite, e uma libação, que era um log de azeite ou de vinho, né? Então, era uma harmonia de um sacrifício de animal, uma oferta de vegetal e uma libação, ou seja, uma oferta de líquido. Da mesma forma que a gente está olhando aqui nesse quadro de Apocalipse, é provável, veja o que eu estou dizendo para vocês, não estou estabelecendo aqui uma verdade absoluta, mas probabilidade ela é grande de que quando o selo abrir, a trombeta toca e aí a taça é derramada. E aí dentro daquela ordem que eu mostrei para vocês, porque algumas se harmonizam plenamente e outras estão espaçadas. Mas esse estudo de hoje, eu quero que você pare, eu quero que você medite, eu quero que você depois volte esse vídeo, veja as referências, vá lá, abra a sua Bíblia, abra o Sefer Galut, dê uma olhada, olhe os versos, veja os eventos e veja o que você entende a respeito de tudo isso, porque o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, eventos nos céus, guerras que provavelmente vão se intensificar e vão chegar ao seu ápice para trazer uma paz para o mundo. Temos visto, né, terremotos, coisas extraordinárias acontecendo no mundo, como um prenúncio daquilo que vai acontecer. E se tudo isso ainda for a preparação para a chegada do Cavaleiro Branco, nós estamos às portas dos eventos acontecer. Então é isso que eu quero que você preste atenção, porque quando o primeiro selo for aberto, então virá sequencialmente o toque da trombeta e também o derramar das taças. Bom, queridos, nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha desfrutado, espero que você tenha entendido. E aqui eu peço você mais uma vez que não esqueça o seu like e é muito importante que você compartilhe esse vídeo com aqueles que você conhece, para que eles possam entender, para que eles possam compreender e se preparar. Estar preparado para as coisas que virão e entender os eventos que estão acontecendo na humanidade. Bom, quero lembrar a todos também que a nossa Yeshivá está de vento em popa.
Ou seja, há muitas pessoas estudando conosco que têm desfrutado do conhecimento que têm adquirido. E você não pode ficar de fora. Estamos aqui convidando vocês a entrar aqui, olha, na descrição do vídeo. Se você deseja crescer no conhecimento que há nas Escrituras, nós estamos aqui com as portas abertas para te receber, com a nossa Yeshivá inteiramente online, onde você pode realizá-la do conforto da sua casa. Nossa Yeshivá está registrada aqui nos Estados Unidos e agora no Brasil, também oferecendo a você a oportunidade de aprender, de crescer, de aprender mais das Escrituras desde o seu original, lá do contexto hebraico, do contexto grego, do aramaico, dentro do comentário dos sábios da tradição judaica. Ou seja, temos professores especiais, capacitados, são rabinos, líderes de congregação, que têm todo o suporte para te dar no conhecimento que eles têm para compartilhar. Estaremos todos juntos ali, compartilhando, ensinando, compartilhando o conhecimento que você precisa para esses últimos dias. Então, não perca tempo, entre em contato aqui com a nossa secretaria, se inscreva na nossa Yeshivá, as portas estão abertas, temos um sistema rotativo, você pode entrar a hora que você quiser, e aqui estamos esperando vocês. Beruchim Abaim, sejam bem-vindos a ZIL, Azeite Yosef Yeshiva Universe. Bom, queridos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.